Olá, alunos e alunas, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Lima e você está no canal Aprendendo Matemática. Aproveita que a nossa aula ainda não começou, se inscreva no canal, galera, ative o sininho e deixe o seu like para ajudar na divulgação e no crescimento do nosso canal. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje? Galera, vamos continuar hoje com a nossa aula de operação de radicais. Vamos falar de multiplicação e de divisão quando estivermos calculando radiciação. Então, antes na adição e na subtração de radicais, vocês viram e perceberam que os nossos olhos tinham que estar voltados para o radical. Se eles fossem semelhantes, né, o índice e o radicando fossem iguais, a gente poderia realizar o cálculo e aí ficaria muito mais simples. Se fosse diferente, nós teríamos que utilizar um artifício da fatoração para conseguir resolver. Aqui, pessoal, na multiplicação e na divisão de radicais, os nossos olhos irão ficar atentos para um detalhe muito importante que vai ser os índices. Os nossos índices na multiplicação e na divisão, pessoal, pode aparecer para vocês de duas formas. Pode aparecer com os índices sendo todos eles iguais, ou também pode aparecer os índices sendo diferentes. Quando os índices forem iguais, galera, é muito fácil de fazer. Se eles forem iguais, nós vamos fazer exatamente isso aqui nesse exemplo. Ó. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 7. Bom, observem aqui que essas três radiciações, o índice que eu tenho aqui, ó, ele não está aparecendo para vocês, mas nós sabemos que o valor desse índice é 2. Então, todos esses índices que estão aqui têm o mesmo valor. Se eles possuem o mesmo valor, como que nós vamos fazer a conta? Simples, pessoal. Vocês devem lembrar nas nossas primeiras aulas lá na propriedade de radiciação, que quando eu tenho radiciações com o mesmo índice, eu posso fazer todas elas ficarem num único radicando. Ou seja, eu posso pegar esse 3 aqui, juntar com o 2, juntar com o número 7 e fazer todos eles ficarem no mesmo radicando, já que o índice de todos eles tem o mesmo valor. Feito isso, nós podemos pegar esses radicandos 2, 3 e 7 e realizar o cálculo, tendo como resposta final 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 7, a nossa resposta é 42. Então aqui, já que os nossos índices foram todos o mesmo valor, a nossa resposta final fica uma raiz quadrada de 42. A mesma coisa nós vamos fazer se aparecer para vocês uma divisão com os índices sendo todos iguais. Isso também nós já vimos lá nas nossas propriedades, porque vocês viram que se os índices são iguais, a minha divisão ela pode acontecer e eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Olha só o nosso exemplo. Raiz quadrada de 30 dividido por raiz quadrada de 6. Se está acontecendo uma divisão entre essas duas radiciações e os índices aqui são os dois valores sendo o mesmo, né? Então eu posso pegar esses dois radicandos e colocar eles dentro de uma única radiciação. Então fica desse jeito aqui, ó. E aí vamos realizar esse cálculo da divisão. Se eu fizer 30 dividido pelo número 6, a resposta ela vai dar 5. E aqui, já que o índice era 2 desde o começo, então a minha resposta final ela também fica como
raiz quadrada de 5, ok? Um outro exemplo que a gente também pode fazer é quando, galera, na frente do radical houver um número. Se acontecer uma situação como essa, 4 raiz de 2 vezes 5 raiz de 3, olha o que acontece. Eles têm o mesmo valor de índice, então eu posso realizar essa minha conta, só que tem um número 4 aqui na frente do radical, e aqui eu também tenho um número 5 na frente do radical. Quando isso acontecer, pessoal, não muda em nada. Eu vou realizar a multiplicação tanto dos valores que estão na frente do radical, então eu posso fazer o número 4 multiplicado com o número 5, coloquei entre parênteses apenas para ficar mais bonito e mais organizado para a gente, tá? E a mesma situação eu vou fazer com os radicandos, já que eles dois estão com o mesmo valor de índice, então eu posso também pegar os dois e colocar dentro da mesma raiz, né? Feito isso, vou fazer o cálculo tanto do número que está à frente do radical, então aqui vai ficar o número 20, e também vou fazer o cálculo do valor que vai ficar no radicando. 2 vezes 3, a minha resposta vai dar 6. Se aparecer para vocês uma divisão desse nosso exemplo aqui, ó, também vocês irão fazer a mesma situação. 15 raiz de 6 dividido por 3 raiz de 2. Como que a gente pode fazer? Mesma situação. Já que esses dois radicais possuem o mesmo índice, então os valores que estão aqui na frente do radical, eu coloco eles separado aqui na divisão. Faço a divisão com eles. E também vou fazer a divisão com os radicandos número 6 e com o radicando número 2. E aí vou ficar com essa resposta aqui. 15 dividido para 3, a resposta é 5. E raiz aqui, 6 dividido para 3, a resposta ela vai ser 2. Então, é isso que vocês irão fazer. Com os índices iguais, muito simples, muito fácil, todo mundo consegue resolver tranquilo, né? Agora, o nosso problema, galera, vai ser quando os índices forem diferentes. Aí nós vamos ter um probleminha a mais para resolver, porque já que os índices não são iguais, eu vou ter que fazer uma transformação para que eles fiquem iguais, para que eles se transformem e fiquem no mesmo valor. Vamos verificar com esse exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 3. Vamos fazer esse exemplo aqui. Vou colocar o índice 2 aqui, porque a gente vai precisar desse valor 2 depois, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Aqui eu não posso fazer o que nós fizemos anteriormente, porque esse índice aqui é 2, esse índice aqui ele é 3. Já que eles são diferentes, não dá para resolver com o método anterior. Como que nós iremos fazer então? Primeira coisa que eu vou fazer com vocês é o seguinte. Esse radicando aqui, pessoal, ó, que está 2 e aqui está o número 3, eu vou colocar um expoente aqui em cima dele, tá? Quando não tem nada em cima do número 2 ou de qualquer número que vocês tenham aqui, vocês vão colocar um expoente aqui que vai ser o número 1, tá bom? Então, às vezes já vai ter uma potenciação aqui, às vezes não. Quando não tiver, vocês irão colocar o número 1. Já vou explicar por que eu vou colocar um expoente 1 em cima desse 2 e em cima desse 3.
Só lembrando que se eu coloco um expoente 1 aqui em cima, não altera a resposta, né, galera? 2 elevado a 1, a resposta continua sendo 2. Então eu não mudei nada. Eu apenas transformei o meu radicando numa potenciação com o expoente 1. Bom, já que os meus índices são diferentes, para que eles fiquem iguais, pessoal, nós vamos usar uma coisinha muito interessante que se chama MMC. Para quem não lembra disso aqui, se chama mínimo múltiplo comum, tá? É fazer com que meus dois números que eu tenha se transformem num único valor. No caso do mínimo múltiplo comum, do 2 e do 3, vai ser o número 6. Se você, aluno, não sabe como que eu cheguei nesse valor 6, fazendo o MMC do 2 e do 3, aqui embaixo no vídeo vai estar a descrição da nossa aula de MMC. Vai lá, assista, veja como que a gente define o mínimo múltiplo comum de dois valores e depois retorna aqui com a gente para resolver esses problemas, ok? Feito o MMC do 2 e do 3, o que acontece? Já que o mínimo múltiplo comum desses valores é o 6, então, pessoal, eu vou transformar essa multiplicação de radiciação numa multiplicação de radiciação com o mesmo índice. Quem que é esse índice igual? É o 6. Então, ao invés de fazer raiz quadrada de 2 e fazer raiz cúbica de 3, eu vou fazer raiz na sexta de 2 vezes raiz na sexta de 3. E além disso, nós vamos fazer uma operaçãozinha muito simples. Para saber quem vai ser o expoente que vai ficar aqui em cima do número 2, a regra é a seguinte. Vocês vão pegar esse valor aqui do MMC, vão dividir pelo número 2, que é o índice, e depois vão multiplicar por esse valor que está aqui, que é o 1. Por isso que eu pedi para vocês colocarem e observarem que eu vou fazer o número 1 aqui em cima do 2, tá? Essa é a regra. Pega o MMC, divide pelo índice da sua radiciação e depois a resposta multiplica pelo expoente que vocês irão ter aqui. Se não tiver nada, ali é o número 1, ok? Feito isso, fica o seguinte. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1 é 3 também. Então aqui eu fico com o número 3. Agora, 6 eu vou dividir por esse índice aqui, ó, que é o 3. Então vai dar 2. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 1, a resposta vai dar 2. Feito isso, pessoas, eu esqueço essa radiciação aqui e eu venho observar esse cara aqui, ó. Agora, as duas radiciações que eu tenho têm o mesmo valor de índice, que é o valor 6. Posso realizar o cálculo disso? Posso, né? Qual que é a minha regra? Pego a radiciação, o índice continua sendo 6, esses caras que estão aqui dentro eu coloco no mesmo radicando. 2 elevado ao cubo, se eu for transformar em número isso aqui, vai ficar com a resposta 8, né, galera? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 3 elevado ao quadrado, a resposta ela vai ser 9. 3 vezes 3 é 9. Então, agora eu posso efetuar essa multiplicação. 8 vezes 9, a resposta ela fica no valor 72. Então, agora fiz a minha conta, cheguei na resposta que eu precisava, ok? Então é dessa forma que a gente vai fazer quando os índices forem diferentes. Calcula o MMC e faz essa transformaçãozinha aqui para chegar na resposta com o mesmo valor de índice. Vamos fazer um exemplo agora com a divisão e também com o número na frente do radical. A regra continua sendo a mesma.
Então, se eu tenho, por exemplo, 4 raiz quadrada do 4 dividido por 2 raiz cúbica do 2. Então, observem que o índice da minha primeira radiciação é 2, o índice da minha segunda radiciação é 3. Não dá para fazer direto, vou ter que transformar. Para transformar esses caras aqui num mesmo valor, vamos fazer o tal do MMC. O MMC do número 2 e do número 3, já sabemos, e vamos colocar aqui novamente, que a resposta é 6. Feito isso, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o valor 4 aqui, vamos colocar o índice novo que a gente já sabe, que é o valor do MMC que a gente encontrou. E aqui eu vou colocar o valor 2. Vou fazer novamente o índice do valor que a gente encontrou. E vamos fazer aquela transformação básica que a gente fez, né? Vou colocar aqui o número 4, vou colocar aqui o número 2. E a transformação é a seguinte. 6 eu vou dividir pelo 2, vai me dar 3. E eu vou multiplicar pelo valor que está aqui em cima do número 4. Quem é que está aqui em cima do número 4? Quando não tem nada, a resposta é 1. Então, 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1, a resposta é 3 também. A mesma coisa eu vou fazer, pessoal, com esse cara aqui. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes o número 1, que está aqui, vai dar a resposta 2. Agora que eu tenho uma nova radiciação com os mesmos valores de índice, galera, eu posso resolver a minha conta igual a gente fez no exemplo anterior. Esses dois caras estão aqui, posso dividir eles sem problema nenhum, porque eles estão fora do meu radical, então 4 dividido para 2. E quem é que está dentro do meu radical? Vai ficar o valor 4 ao cubo, que é 64, 4 vezes 4 vezes 4, dividido por 2 ao quadrado, que a resposta vai ser 4. 64 dividido por 4, pessoal, a resposta aqui embaixo eu vou colocar, vai dar 16. 4 dividido para 2, a resposta, galera, vai ficar 2. Então, aqui nós temos a resposta como 2 raiz na sexta de 16, ok? Então, essa é a nossa forma de resolver quando os índices forem diferentes. Não é difícil, é um pouquinho mais trabalhoso, mas com certeza com a prática, né, e com os exercícios aparecendo, vocês conseguem realizar e também vão conseguir chegar lá, ok? Feito isso, galera, essa foi a nossa aula de hoje e terminamos, enfim, o conteúdo de radiciação. Espero que você tenha gostado dessa aula, tenha conseguido compreender o conteúdo, o conceito de radiciação, a importância dela na matemática e eu espero também vocês todos na nossa próxima aula aqui no canal Aprendendo Matemática, ok? Muito obrigado a todos vocês, até a próxima aula, bons estudos, tchau!